Vasco da Gama. Vamos lá, teremos casa cheia contra a Portuguesa. Ontem ainda os ingressos foram esgotados. A gente mais uma vez fala que o Vasco já vai entrar em campo sabendo do resultado de Fluminense e Botafogo. Botafogo que é o adversário direto do Vasco nessa briga aí pela classificação. 4 possibilidades de mudança na equipe do Vasco. A primeira é na zaga, o Rojas não tá 100%, a tendência é que o João Vitor volte e seja o titular, fazendo a trinca com o Medel e com o Léo. Então o João Vitor voltando à equipe do Vasco, provavelmente. No meio de campo, volante, Zé Gabriel tá suspenso, recebeu o terceiro amarelo no jogo do último domingo e aí não joga. A tendência é que o Juan Sforza ganhe essa vaga. Tem o Matheus Cocão também, mas a tendência é que o Sforza herde aí essa vaga como volante. O Payet tá de volta, treinou nos últimos dias, vem treinando aí com o grupo, participando dessas últimas atividades, completa então meio de campo, ali junto com o Sforza e com o Galdames. E lá na frente, pode ser que o Adson seja mantido como titular na equipe do Vasco, no lugar do David. Apesar do David ter feito gol contra o Marcílio Dias, a tendência é que o Adson ganhe essa vaga, seja mantido como titular, como foi no meio de semana, mas agora na frente, fazendo a dupla com o Verratti. Então, um provável Vasco para domingo tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, aí a trinca de zaga com o João Vitor, Medel e o Léo, e o Lucas Piton na esquerda. No meio de campo, Juan Sforza, Pablo Galdames e o Payet. Lá na frente, Adson ou David, né? Ou Adson ou David. E o Pablo Verratti fechando aí essa dupla de ataque. Esse é o provável Vasco. O Vasco já vai entrar em campo sabendo do resultado do Botafogo. E aí, pode ser que nem seja necessária a vitória, né? Mas independente, se o Botafogo vencer, basta o Vasco vencer a Portuguesa e confirma a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Meu parceiro Bruno Cantarelli. Valeu, Breno Monsef, meu parceiro, falando do Vasco da Gama, cara. Fala, Vitoca, mano aí. O Vasco tá muito próximo de garantir essa classificação, só depende dele. Talvez já entre em campo classificado. Se o Botafogo não vencer o Fluminense, o Vasco já entra classificado. Existem times com origens da colonização portuguesa. Vasco e Portuguesa. A Portuguesa já está classificada para a Taça Rio. Inclusive é uma possível adversária do Boa Vista. Nesse momento seria o confronto, né? Da semifinal da Taça Rio. Portuguesa e Boa Vista. Botafogo e Madureira. Só que o Madureira tem tudo pra perder pro Flamengo, né? Aí abre de repente uma vaga pro Volta Redonda, pro Bangu, pro Sampaio Corrêa, não sei. O Sampaio Corrêa pega o Audax. Tem grande chance também de se classificar. Mas com relação ao Vasco, a gente tem que lembrar que provavelmente na quarta ou na quinta-feira, ainda não saiu a tabela, aliás, a CBF tá de parabéns, né, por não ter divulgado a tabela ainda, sempre em cima do lance, mas provavelmente o Vasco vai jogar contra o Água Santa pela Copa do Brasil. O jogo é em São Januário, mas é fundamental que o Vasco tenha à disposição esses caras que não jogaram recentemente no jogo contra o Marcílio Dias. O João Vitor, que eu não entendi por que foi barrado. A gente tá ouvindo aí o Breno trazendo a situação do Rojas, que não deve jogar, que o João Vitor volte. O João Vitor é muito melhor que o Rojas. Eu não entendi essa troca, se foi por ordem física, enfim. E principalmente o Payet. O Payet tá com a família aqui no Brasil, né? Que bom, tá revendo a esposa, os filhos, mas tava doente. É importante que o Payet jogue no final de semana contra a Portuguesa para recuperar o condicionamento físico, para recuperar o ritmo de jogo, porque quarta ou quinta não sabemos ainda, ou se vai ser na outra quarta, né? Mas é mais provável que seja nesse meio de semana. O Vasco vai ter esse jogo contra o Água Santa, que eu não vou considerar um jogo difícil, mas as circunstâncias não são tão favoráveis assim. É jogo único, empate e leva pros pênaltis. O Vasco sofreu ano passado contra o ABC. Pra exorcizar esse fantasma, já que falamos muito de fantasmas nesse programa. Exorcizar mais um fantasma, então. É fundamental que o Vasco esteja completo contra o Água Santa e que o Vasco se classifique no final de semana. Pro ambiente ficar legal e também pra parte física estar em dia.